Olá, hoje, segunda aula da nossa Constituição Federal Brasileira, lógico, de 88, que é a atual, falando do artigo 5º. O artigo 5º, ele é de extrema importância. Talvez a característica de uma Constituição cidadã se deva principalmente, mas no mínimo, inicialmente, à existência do artigo 5º, ok? Ele é tão importante que ele é caracterizado como cláusula pétrea. Se você der uma olhadinha lá no artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição, vai falar de 4 situações que o legislador ordinário, derivado, que é, logicamente, o pós-constituição, né? Pós-constituinte, ele não pode fazer extinção daquilo que está no artigo 5º, por exemplo, tá? Por isso chamado cláusula pétrea, de pedra. Pode sim melhorar, acrescentar para melhorar, mas não para extirpar. Então vamos direto ao que interessa. Lembrando que estamos procurando fugir da erudição na linguagem, justamente porque esses vídeos são, em particular, para acadêmicos de direito, afinal, seja do começo ao final, ainda está iniciando no mundo jurídico, né? Seja do primeiro semestre ao 10º, ou agora com a nova reformulação, indo lá para o 12º semestre, né? Se Deus permitir. Agora o curso de Direito no Brasil há de ter 6 anos, que eu acho corretíssimo, né? E também para concurseiros, ok? Então, os concurseiros para a própria Polícia Militar, Polícia Civil, agente penitenciário, tribunais. Então, esse pessoal não tem inicialmente uma necessidade de uma erudição um pouco mais aprofundada. No entanto, se você desejar um vídeo já com uma linguagem mais aprofundada para um concurso, como magistratura, Ministério Público, nos mande o pedido, que será uma honra muito grande. Iniciando também fazendo uma pequena correção, talvez devido à pressa no primeiro vídeo constitucional, né? Porque está alternando constitucional, penal. No primeiro vídeo, se eu estou enganado, dê uma olhadinha lá, parece que na hora de falar as constituições, 1824, eu acho que eu acabei falando 1889, 1891. Tá bom? De qualquer maneira, não compromete nada, está aqui a correção feita e o pedido humilde de desculpas. Vamos então para o artigo 5º, tá certo? Ele inicia com um preâmbulo interessante, dizendo: todos são iguais perante a lei, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil a inviolabilidade, o direito, né? A vida, a liberdade, a segurança, a propriedade e por aí vai. Olha que interessante. O preâmbulo ele já é motivo para uma pequena discussão, para uma pequena ressalva, quando diz assim: garantindo-se aos brasileiros, tudo bem? E aos estrangeiros residentes no Brasil. Cuidado, não quer dizer que por ter residente você vai entender ao pé da letra, o ipsiliter, não. Assim sendo, um turista, ele poderia vir para cá e ninguém estaria cometendo crime se o matasse, se o furtasse, se o roubasse, se o expropriasse de seus bens, e isso não é verdade, tá? Residente ou não residente, aqui dentro a lei é colocada em prática para o benefício de todos, então esquece essa parte do residente. O artigo 5º possui 78 incisos, né? 78 incisos e 4 parágrafos. Vamos começar hoje, logo, do primeiro até o 4º, 5º, se der um pouquinho mais, podemos ir até o 9º. Mas o primeiro fala de quê? Princípio da isonomia. Esse princípio, ele é importantíssimo. Por que ele é importantíssimo? Porque ele trata de retirar do ordenamento jurídico brasileiro uma certa injustiça que havia, né? Antes do advento da atual Constituição,
vamos ser um pouco mais taxativo, até o dia 4 de outubro de 1988, havia situações que a mulher não tinha autonomia. Uma família basicamente legalizada como patriarcal. Dizem que à época houve movimento feministas, dentre outros, exigindo que na formação da Constituição tivéssemos bem claro uma ideia de deixar a mulher igual ao homem, e isso é mais do que correto. Por isso que o princípio da isonomia trata exatamente disso, ao dizer: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações perante esta lei, ou perante a lei, no caso, e iniciando pela Constituição. Então, homens e mulheres são iguais. Isto é o princípio da isonomia. Mas tome cuidado, não existe ordenamento brasileiro no direito taxativo que diz, não, aquele exaure-se em si mesmo e por isso não haverá exceção, tá? Existem exceções, e no caso, exceção caracterizada como uma discriminação positiva, já que a negativa ela é rechaçada a partir do artigo 3º da nossa Constituição, que são os objetivos, inciso 4. No entanto, ele fala bem claro que existe uma ideia, ele quem, né? Ele quem? O ordenamento jurídico infraconstitucional, mas que tem amparo constitucional. Que existe uma ideia da discriminação reversa. O que é discriminação reversa? Veja bem, num concurso público, por exemplo, e eu estou falando este exemplo, que é o exemplo mais popular que existe, e talvez um dos mais simples de se entender. Em um concurso público, nós temos que homem, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui do concurso público operacional aqui no estado do Ceará. Na parte de corrida, homens têm que dar 2.400 metros de sua corrida, ou seja, correr 2.400 metros em 12 minutos, tá? As mulheres, por mais que elas sejam igualmente importantes a nós, homens, as mulheres têm uma complexidade física diferenciada da nossa, né? São resistentes até à dor, dizem que muito mais do que nós homens, caracterizado, por exemplo, pela dor do parto, mas a parte física da complexidade mecânica é diferente. Então, ela é um pouco mais suave. Por isso que para elas, por exemplo, esses 12 minutos, ela tem a obrigação de correr apenas 1.900 metros. Diminuiu. Isso é uma discriminação, mas é uma discriminação que procura deixar em pé de igualdade a complexidade física, biológica. Então, isso aí é que é a chamada discriminação reversa, e ela é aceita sim por lei e é mais do que lógico. Então, cuidado, se numa prova de concurso, por exemplo, até na faculdade disser, não se aceita nenhum tipo de discriminação no ordenamento jurídico brasileiro, estará errado, ok? Muito bem. Já o inciso 2, que eu vou pegar aqui, acompanhando o nosso material, né? O inciso 2, por que eu faço questão de pegar? Para que a gente tenha ao pé da letra. O inciso 2 vai dizer que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. É um princípio da legalidade, lógico, né? Então preste bem atenção, porque há uma comparação da área, entre aspas, comum da vida do dia a dia com a vida do servidor público, logicamente do serviço. Lá na administração pública, e a gente vai ver lá no artigo 37 da nossa Constituição, fala o seguinte: ao servidor público é lícito fazer tudo aquilo que está descrito em lei. E isso estou falando servidor na condição de trabalhador, no exercício de seu mister, tá bom? E ao povo não. Ao povo é o seguinte: aquilo que não é expressamente proibido é implicitamente permitido. Então ninguém será obrigado a fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, ok? Se eu chego num local, vou exercitar um direito meu, tá bom? Eu vou exercer um direito meu, falando com mais propriedade, eu vou exercer um direito meu. E não existe lei alguma coibindo o exercício daquele direito.
nem por convenção, nem por nada, nem própria lei. Então, aquilo que não é expressamente proibido, é implicitamente permitido. Por quê? Inciso 2, tá? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de quê? De lei. Por isso que é muito comum a gente ouvir já dos brasileiros a seguinte frase: eu sou obrigado a fazer isso. Eu não sou obrigado a fazer isso, então a própria Constituição ampara do que eu não faça, tá? Legalidade. Agora vamos para o terceiro, e esse terceiro vai falar de tortura, tratamento desumano ou degradante, e aí é importantíssimo.